No vídeo anterior sobre Interestelar, eu disse que eles não poderiam ser humanos do futuro. Mas aí o espírito levantou a teoria do paradoxo de Bootstrap. Então, segundo esse paradoxo, aparentemente teria como os humanos do futuro salvarem humanos do passado. Mas eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Hoje a gente retoma esse conteúdo para trazer ainda mais explicações para você. Então fica aí até o final, que eu garanto que você vai literalmente viajar nas diversas teorias sobre viagem no tempo. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Nem sempre o YouTube recomenda os meus vídeos, então já vou te falar que se você não quiser perder nada do que eu posto por aqui, já aproveita aí para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? E se você já é inscrito, confere aí se as suas notificações estão ativadas, porque eu andei olhando lá no Analytics do YouTube e vi que ele tá mandando notificação para pouca gente. Dito isso, bora pro conteúdo do vídeo de hoje, hein? Muito bem, gente. Segundo o inscrito que citou esse comentário e ainda outros que responderam comentários no canal, a explicação estaria num tal de paradoxo de Bootstrap. Segundo o que foi falado pelos inscritos, não dá para saber como isso começou e o Tesseract estaria em uma dimensão fora do tempo. A teoria então seria a de que basicamente a humanidade foi extinta, não completamente. Alguém do futuro teria criado o buraco de minhoca e para fazer isso, esses humanos só precisariam sair do tempo, ou seja, sair da dimensão do tempo e criar tanto o buraco de minhoca quanto o Tesseract. E dessa forma, como a pessoa estaria fora da dimensão do tempo, a mudança feita no passado não sofreria os efeitos do paradoxo do avô. Então, na verdade, a gente tem duas hipóteses aqui para a gente analisar. A primeira delas fala sobre a mudança do passado. É possível viajar ao passado para mudar eventos que já aconteceram? Essa é a primeira questão. As diversas teorias sobre viagem no tempo parecem convergir para o fato de que modificar o passado seja algo praticamente impossível. Se por um lado as teorias afirmam que não existem provas da impossibilidade de se viajar ao futuro, parece que elas andam na mesma direção quanto à questão de impossibilidade de mudança do passado. Então a primeira hipótese a ser refutada ou validada seria essa que afirma a possibilidade de mudar o passado. A segunda hipótese a ser provada ou refutada seria aquela de que humanos do futuro criaram tanto o buraco de minhoca quanto o Tesseract para salvar a raça humana que beirava a extinção. E para validar essa hipótese, a gente teria então o paradoxo de Bootstrap. Então bora lá explorar isso um pouco mais e ver onde a gente vai parar com tudo isso. A gente vai começar entendendo a ideia geral do que seria viajar no tempo. E essa ideia pressupõe o poder de se deslocar para frente ou para trás no tempo de forma livre. E é nessa ideia ampla que reside o problema todo, pois as diversas teorias sobre viagem no tempo parecem ir naquela linha que a gente comentou de que é impossível mudar o passado. E para explicar isso então, a gente dividiu essa possível viagem no tempo em duas categorias. A categoria número 1 pressupõe que a história é consistente e nunca poderá ser mudada. Essa categoria então pressupõe que não tem como mudar o passado. E essa categoria então pressupõe três subdivisões. Na primeira delas, as leis da física limitariam as viagens do tempo de modo a simplesmente impedir a criação de paradoxos. Ou seja, se alguém tentasse criar um paradoxo, deixaria de ser capaz de controlar a viagem no tempo e poderia provocar a completa destruição do tempo e de todo o universo. Portanto, nessa primeira vertente, seria impossível todos os acontecimentos que a gente viu em Interestelar. Essa impossibilidade de criação de paradoxos, inclusive, ficou conhecida como efeito Morpheus. Já a segunda subdivisão dessa primeira linha, que sustenta a impossibilidade de mudança do passado, pressupõe a aplicação do princípio da autoconsistência de Novikov. E segundo esse princípio, a existência de um método para viajar no tempo obriga que os acontecimentos permaneçam autoconsistentes. O que é isso, gente? Sem paradoxos. Segundo esse princípio, qualquer tentativa de violar a consistência dos eventos passados estaria condenada ao fracasso. Então, por mais que você tentasse, você não ia conseguir mudar um fato do passado. E nessa concepção linear do tempo, a gente acaba caindo de novo naquela história que eu comentei no vídeo anterior sobre o paradoxo do avô. Então, não seria possível mudar o passado porque isso criaria um paradoxo que inviabilizaria a mudança do passado. Então, para essa vertente, seria simplesmente impossível mudar o passado e também que os humanos do futuro fossem os tais eles. A última e terceira vertente dessa primeira teoria, dessa primeira categoria sobre a impossibilidade de mudança do passado, parte do pressuposto de que tentativas de mudar o passado não mudam de verdade o passado, mas no lugar disso criam linhas do tempo paralelas. A antiga linha do tempo continuaria a existir enquanto o viajante seguiria na linha do tempo alternativa criada por um paradoxo de mudança do passado. Seguindo essa linha de raciocínio,
gente teria uma linha do tempo com o passado sem mudança e outra linha do tempo surgida da mudança efetuada no passado. Então, daquele ponto do tempo para frente, a gente teria dois futuros: o tradicional, sem a mudança, e o novo, com a mudança. E para cada mudança efetuada no passado, a gente teria uma nova linha do tempo. E só de imaginar isso, já dá para entender que a gente estaria diante de infinitas possibilidades de criação de linhas do tempo alternativas. O problema dessa explicação é que, pelas leis tradicionais da física, existiria a violação do princípio da conservação de massa e energia. Então, se o viajante abandona um universo para entrar em outro, o universo original perde massa. Quem assistiu à série chamada Continuum pode entender melhor essa terceira vertente. Naquela série a gente tem alguns criminosos e uma policial retornando ao passado. Eventos do passado são alterados, criando uma linha do tempo diferente no futuro. Uma linha do tempo para o qual a policial já nem tem mais como retornar. Afinal, a vida que ela deixou no futuro já não existe mais. O problema dessa teoria é que ela também seria paradoxal, de modo que essa nova linha alternativa estaria também fadada à destruição. Quem assistiu à série Dark deve se lembrar como é que a série termina. As linhas do tempo dos protagonistas eram linhas do tempo paralelas criadas em um paradoxo, dando origem a duas pessoas que não existiam no mundo real. E aqui não vou analisar se em Dark teve ou não mudança do passado, porque eu vou deixar isso para a gente falar em outro vídeo. Aqui eu só estou citando essa série para ilustrar a ideia do que seriam essas linhas do tempo paralelas. E para a teoria tradicional de viagem no tempo, isso seria uma forma em que não seria possível mudar o passado, uma vez que a linha do tempo original ia continuar inalterada. E calma que depois a gente fala lá de Dark, tá? Hoje a gente está falando só de Interestelar mesmo. E eu sei que lá as coisas foram diferentes. Inclusive se fala de paradoxo de Bootstrap lá também, que seria então o mote ideológico para justificar o que aconteceu naquela série lá. Mas voltando aqui para Interestelar, uma segunda categoria admite a possibilidade de se mudar o passado. No entanto, essa segunda categoria também se mostra bastante problemática e também tem duas subdivisões. Uma que parte do pressuposto de que a história tem grande resistência à mudança e outra que entende que a história pode ser facilmente mudada. Para a primeira vertente dessa segunda categoria, o maior problema é que, sendo o passado mudado, todas as memórias das pessoas seriam automaticamente alteradas de modo a refletir essa mudança. Portanto, nem mesmo a pessoa que teria mudado o passado se lembraria de ter feito isso. Há quem sustente, no entanto, que a pessoa que fizesse a mudança do passado conseguiria se lembrar de sua antiga linha do tempo, enquanto os outros que não participaram da viagem não teriam nenhuma ideia sobre isso. Mas ainda assim, tudo isso não passa de suposições sem nenhuma comprovação científica. E pela lógica do nosso raciocínio, o mais normal seria que, de fato, quem mudou o passado não mais se lembrasse de como tudo era anteriormente. E isso sem contar no possível efeito borboleta consequente que desencadearia uma série de mudanças não desejadas e muitas vezes desagradáveis no tempo futuro. Ou seja, mudar o passado não seria um ato cirúrgico e preciso como aparenta em Interestelar. Não seria, portanto, algo que só traria coisas boas. Já para a segunda subdivisão dessa vertente, dessa categoria de que admite a mudança do passado, não apenas seria possível mudar o passado, como seria fácil de ser feito. Um filme que mostra essa aparente liberdade de mudança do passado é a trilogia De Volta para o Futuro da década de 80, em que aparentemente os personagens conseguem mudar fatos do passado sem criar qualquer paradoxo ou qualquer quebra da linha do tempo do jeito que a gente conhece. Os eventos do futuro mudam, mas sempre para melhor de uma forma geral. Um tipo de mistura das teorias que negam a mudança do passado, justificando a criação de linhas paralelas, junto com a teoria que admite a mudança do passado, mas causando um esquecimento para quem faz essa mudança, parece acontecer na terceira temporada da série The Flash, cujo capítulo de abertura se chama Flashpoint, ou no português, ponto de ignição. No final da segunda temporada, Barry Allen salvou sua mãe, se assassinada pelo Flash Reverso, e com isso criou a linha do tempo alternativa. E para complicar tudo, o Barry começa a esquecer dos fatos da primeira linha do tempo. Porém, nesse caso, os fatos servem ao final para provar a impossibilidade de mudança do passado, de modo que o Flash tem que desfazer a mudança que ele tinha feito e restaurar a estabilidade do tempo. Acontece que os fatos mostrados em Interestelar não se amoldam a qualquer dessas teorias tradicionais de viagem do tempo aqui analisadas. Pelas vertentes da primeira categoria, não seria possível mudar o passado, e muito menos que isso fosse feito por humanos do futuro, como eu já tinha dito no vídeo anterior. A mudança do passado ou seria impossível em razão do efeito Morfeu, ou a gente ia cair no paradoxo do avô, como a gente falou no vídeo anterior, ou a gente teria uma linha do tempo paralela, e aí tudo que a gente teria visto em Interestelar seriam fatos de uma linha do tempo paralela, e não da linha do tempo original, que teria se conservado
com a extinção da raça humana. Admitir que a gente assistiu uma linha do tempo paralela em Interestelar poderia ser uma explicação para o filme? Acredito que sim, mas eu também acredito que ainda assim a gente teria uma linha alternativa fadada à destruição. E do mais, eu quero um pouco mais a fundo nisso para a gente explorar um pouquinho dessa ideia do paradoxo de Bootstrap. Então o que eu vou concluir é que, seguindo puramente as teorias tradicionais de viagem no tempo, seria impossível que os tais eles fossem humanos do futuro e que de fato tivessem feito alguma mudança no passado. Então, como é que a gente vai explicar essa cadeia de eventos que a gente assistiu em Interestelar? A resposta pode estar mesmo no tal do paradoxo de Bootstrap. Mas que paradoxo é esse, afinal de contas? O paradoxo de Bootstrap, também chamado de paradoxo ontológico, é um paradoxo da viagem no tempo em que as informações ou objetos podem existir sem terem sido criados. Olha que doideira isso, gente. Ninguém inventou nada. Simplesmente aquilo apareceu ali, ninguém sabe quem colocou ali e fica provocando aquelas mudanças. É quase como um loop de acontecimentos que só foram possíveis porque algo do futuro interveio de modo que o acontecimento acaba se tornando o causador dele mesmo. É tipo um paradoxo do avô aceitável. É mais fácil entender esse paradoxo através da historinha que geralmente se conta sobre ele. Então olha só. Imagina que você recebe uma carta anônima contendo instruções para construir uma máquina do tempo. E você passa os seus próximos 10 anos trabalhando na construção dessa máquina. Quando finalmente você termina e liga o aparelho, você viaja para 10 anos atrás, 10 anos no passado. E aí lá no passado você manda uma carta para você mesmo com as instruções de como construir uma máquina do tempo. Na teoria tradicional você teria criado um paradoxo do avô. Note que quem te enviou a carta 10 anos atrás foi você mesmo, 10 anos mais velho. Ao enviar novamente as instruções para o seu eu mais jovem, você criou um ciclo. Para justificar isso, a gente entra então no paradoxo de Bootstrap. E o problema desse paradoxo é responder, tá bom, então vou aceitar que tá valendo isso aqui. Mas quem foi que escreveu as instruções pela primeira vez? Porque se a gente parar para pensar, é impossível que você tivesse escrito a instrução pela primeira vez. Afinal de contas, você só construiu a máquina do tempo porque alguém entregou as instruções para você. Então quem foi esse primeiro que entregou essas instruções para você? Quem é que deu o pontapé inicial, entregando pela primeira vez as instruções ao seu eu mais jovem para que você pudesse criar esse ciclo? O seu eu mais novo só descobre como viajar no tempo porque alguém entregou para ele uma carta. E o seu eu mais velho só tem a carta porque um dia ele recebeu essa carta de alguém. A carta inicialmente teria então vindo do nada, gente. Ela não teria um ponto inicial claro especificado. Não tem como saber quem entregou essa carta pela primeira vez. Não dá para falar que foi o seu eu mais velho e não dá para saber quem foi que entregou essa carta pela primeira vez. Então, voltando às hipóteses iniciais, segundo esse paradoxo, seria como mudar o passado? E mais, seriam humanos do futuro que teriam criado o buraco de minhoca e o Tesseract? A gente viu que pelas teorias tradicionais de viagem no tempo, a resposta para ambas as hipóteses seria negativa. Seguindo a linha do paradoxo de Bootstrap, a gente teria que dizer que a primeira hipótese inicial foi validada, ou seja, seria de fato possível mudar o passado com base nesse paradoxo. Porém, a segunda hipótese inicial permanece uma incógnita. E a segunda hipótese que eu coloquei no início foi, esses tais eles seriam os humanos? Não dá para ter certeza que foram humanos do futuro que iniciaram o ciclo do paradoxo de Bootstrap, ainda que esses humanos do futuro tenham posteriormente participado desse ciclo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho como provar ou dizer com certeza que foram humanos que colocaram aquele buraco de minhoca lá. Eu posso até dizer que, depois que os humanos passaram por ele, algum humano voltou lá e colocou aquele buraco ali para ajudar o pessoal do passado. Mas não dá para dizer que a primeira vez que ele foi colocado lá tenha sido por humanos do futuro. Então não daria para afirmar que foram humanos fora da linha do tempo que criaram essas tecnologias. Pode ser que sim e pode ser que não. Não dá para afirmar isso com certeza. Teorias sobre viagem no tempo são teorias não comprovadas, então não dá para ter certeza de nada. Daria até para dizer que alguém do futuro colocou o buraco de minhoca ali para ajudar os humanos do passado, mas não necessariamente que esse alguém do futuro fossem humanos. Em razão do buraco de minhoca, os humanos do passado poderiam agora ir ao futuro e de lá voltarem para o passado colocando tal buraco de minhoca e criando tal ciclo do paradoxo de Bootstrap. Mas ainda ia persistir a questão inicial. Quem foi que colocou esse buraco de minhoca ali pela primeira vez? Não dá para afirmar com certeza que foram humanos. Aliás, pela lógica desse paradoxo, ele nem precisaria ser criado. Ele poderia simplesmente existir por si só. É como se esse buraco sempre tivesse existido ali, independentemente de ninguém ou de qualquer coisa. E se a gente fosse citar o princípio da conservação da história, a gente ia ter que admitir que a viagem ao passado cria um paradoxo e, portanto, ela é impossível. Então, de fato, a forma de justificar a mudança do passado dentro da mesma linha do tempo
seria realmente admitir a figura do paradoxo de Bootstrap. Mas ainda assim, não é possível precisar quem colocou o buraco de minhoca ali originariamente. Não daria para afirmar com certeza que foram humanos do futuro, até porque o paradoxo não exige essa paternidade. O evento se justifica com base em si mesmo, em razão do loop de eventos que cria. É como se eu tivesse criado uma brecha para burlar o paradoxo do avô. Então, respondendo às hipóteses iniciais, não tem uma solução fechada para isso, gente. Ou a gente rejeita a hipótese de viagem ao passado e a gente segue a linha do meu vídeo anterior, afirmando a existência do paradoxo do avô, ou a gente admite a possibilidade de mudar o passado e segue a linha do paradoxo de Bootstrap. Mas mesmo aqui, a gente não tem como garantir que nem o buraco de minhoca e nem o Tesseract foram originariamente colocados ali por humanos. Pode ser que sim e pode ser que não. Não existe uma resposta certeira para isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Quanto mais likes um vídeo tem, mais eu entendo que você quer ver mais conteúdo desse tipo por aqui. Aproveite também para já compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam participar dessa discussão. E eu também gostaria muito de saber a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui hoje. Você concorda, discorda? O que você acha disso tudo que eu falei? Lembre-se que seu comentário pode me levar a fazer mais vídeos abrangendo outras visões do mesmo assunto, visões que vêm muitas vezes da discussão que a gente tem aí nos bate-papos. Então quero mesmo saber a sua opinião, deixa lá embaixo. E mesmo que eu não consiga responder todo mundo, pode ter certeza que eu vou ler o que você escreveu. Então vai lá e me fala o que você achou desse conteúdo. No mais, valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.